estou aqui para gravar mais um vídeo hoje sobre carreira e hoje eu vou conversar com a Fernanda Beatriz. Quem já viu a nossa live já conhece ela, já conhece um pouquinho do trabalho dela e eu convidei ela para falar um pouquinho sobre carreira, porque quando eu conheci ela eu achei muito legal a história, né, a trajetória dela até chegar hoje como micropigmentadora, já teve outras formações, já trabalhou com outras coisas. Então, bom dia, Fer, tudo bem? Bom dia, Bel. É muito legal a gente poder conseguir gravar esse vídeo, né? Tá aqui com você para a gente contar a sua história. Então, vou pedir para você se apresentar, contar o que você faz hoje, como você chegou até aqui. Então, eu sou Fernanda Beatriz, eu tenho 19 anos de experiência no financeiro administrativo, cansei de trabalhar para terceiros e resolvi empreender. Sempre tive muito medo de empreender, que é diferente de ser dentro, né? Mas agora com meus filhos adultos, né, já crescidos, aí eu tomei coragem. Há 3 anos e meio, entrei nessa empreitada aí, e sempre fui um pouco da área da beleza, porque sempre foi uma renda complementar. Sempre gostei muito dessas coisas assim. Então, final de semana, à noite, sempre ajudando os amigos, fazendo meu cabelo, com uma unha, ajudando com sobrancelha. Então, sempre foi algo que eu gostei de fazer. Então, eu resolvi me especializar um pouco nisso para ver se ia ser, né, alguma coisa que para mim poderia funcionar. Acabei fazendo o curso de micropigmentação por curiosidade, né, naquela de o que eu vou fazer, o que eu me encaixo, e me apaixonei. Foi Quanto amor à tempo vida. faz que você fez o primeiro curso de micropigmentação? Meu primeiro curso de micropigmentação vai fazer quase 4 anos. Uhum. E de lá para cá, aí começou a pandemia, né? Aí na pandemia eu me dediquei bastante, treino, muita pele sintética, muito empenho, né? Quando estava lá no meio ainda tudo fechado, eu resolvi que eu vou fazer, agora vai ser, porque as empresas estavam com aquela, né, ou vai ou racha, muito dos patrões estavam fazendo aquela ameaça, né, tipo, se não baixar o salário, manda embora, e eu não queria baixar meu salário. Na Eu época, você queria trabalhava como CLT, na época da pandemia? isso. No comecinho, eu saí, a pandemia acho que começou em janeiro, fevereiro, em março, eu saí de emprego. Porque ele estava justamente com essa de que queria diminuir meu salário. E eu queria dobrar o meu salário, eu não queria diminuir meu salário. Imagina, uma pessoa com 19 anos de experiência, né? Ter o salário rebaixado. E eu falei, não mereço. Eu cumpro férias de todo mundo, eu sou responsável por tudo aqui dentro, a empresa não funciona assim. E é injusto, né? É injusto comigo e eu não vou aceitar. Aí eu falei para ele, bom, se você vai diminuir o meu salário, então vamos fazer melhor? Então você já vai me revelar e já me manda embora, porque eu não vou aceitar. Você vai pedir para sair? Não, não vou pedir para sair. Você vai manter o meu salário e você me manda embora. Aí me mandaram embora. E foi com um acerto que eu comecei a entender. Então, Que assim, coragem! no No meio meio da pandemia. no meio daquela incerteza toda, eu falei, não, vou fazer sim, vai dar certo, vou me dedicar e assim vai ser. Então, eu investi tudo que eu tinha ali, né? Que não era muito, inclusive, tá? Eu paguei as contas, então sobrou algo em torno de 5, 6 mil reais. E foi com isso que eu comecei. Comprei as coisas que eu precisava, material. No primeiro mês, eu atendi uma pessoa no período de 40 dias. Aí começou a dar um pânico, né? Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, no segundo mês já tive um faturamento significativo, já entrou, já recuperei o investimento de R$ 1.900, que já era maravilhoso, né? Olha, no segundo mês? No segundo mês. É Mas, muito assim, legal ouvir isso. E, assim, esse é o intuito desses vídeos que eu estou gravando, mostrar as histórias reais, assim, de pessoas que começaram, seja na área da beleza, da estética ou em outras áreas, porque eu vejo os meus alunos, e foi por causa deles que eu tive a ideia de gravar esses vídeos,
No começo eles ficam desesperados, porque eles acham que eles vão começar e no primeiro mês eles vão ter um salário igual eles tinham quando trabalhavam CLT. Mas não é essa a realidade do empreendedor. Para você ter noção, eu tinha um salário fixo de 3.900. Todo mês eu tinha uma renda de 3.900. E no segundo mês, entrou 1.900, eu já estava feliz. Por quê? Porque eu tinha me capacitado para aquilo. Eu sabia, eu tenho experiência, eu me capacitei, eu fiz um marketing digital ali no meio por cima para ter uma noção de como me virar e meti a cara. E como que você captou os primeiros clientes? Os primeiros clientes eu captei pelo Facebook, pelo Instagram, marketing digital, essas coisas. Você já investiu logo no começo dinheiro no marketing digital, patrocinou o post ou foi tudo orgânico? Eu já entrei patrocinando o post. O meu primeiro investimento foi de R$100. Aí vieram as primeiras 4 clientes. Dessas clientes vieram mais 22 pessoas, porque elas gostaram do trabalho e indicaram. Para você ter ideia, e ela falou assim, eu vou ser cobaia. E como ela gostava, vai vir também. Aí ela veio e fez comigo, gostou, e isso foi numa terça-feira. No domingo, que assim, ela é lá do trabalho, eu moro na Tríplice Fronteira, né? Comentar isso com vocês, eu moro em Foz do Iguaçu. Então aqui tem a Tríplice Fronteira. E ela veio lá do Paraguai fazer pigmentação comigo aqui. Ela gostou, voltou para lá, isso na terça-feira. Todo mundo gostou. Aí ela me mandou mensagem: olha, eu tenho 3 parentes minhas, né? Minha prima, minha mãe e meu tio que querem fazer. Porém, elas trabalham e só podem no domingo. Você pode atender elas no domingo? E claro que eu posso. Bel, elas chegaram em 7 no domingo. Eu trabalhei. Que maravilha! Eu fiz os R$1.900 no mesmo dia. Tá? Eu ganhei R$1.900 no meu domingo, mas eu trabalhei das 8 da manhã às 6 da tarde. Horário de almoço, não. Eu comi uma bolachinha. Não existe, né? E foi. Eu ganhei R$1.900 em um dia. Eu falei, peraí, dá para viver disso sim. É só eu entender o que eu estou fazendo. Aí eu comecei. E elas trouxeram essas pacientes porque, com certeza, você deu tudo de si para atender aquelas primeiras pacientes. Deu o seu melhor, né? Então, é que assim, não basta dar o melhor. As pessoas precisam entender que empreender é um ponto, tá? É uma técnica bem executada, é um atendimento bem feito. O cliente precisa se sentir acolhido, amparado. Você precisa entender qual é a expectativa daquela pessoa, o que ela está vindo buscar. Você precisa entender a leitura corporal, se ela é uma pessoa que ela gosta de falar, se ela é uma pessoa mais quieta, se ela é uma pessoa mais bem-humorada, se ela é uma pessoa mais impactada. Quando você consegue entender a linguagem corporal, tudo fica mais fácil. Ou seja, quando você consegue unir tudo isso, você consegue deslanchar. Como eu já tenho experiência, então eu já tinha toda essa vivência do CLT, eu trouxe para a minha vivência do empreendedorismo. Então, para mim, tudo funcionou muito rápido. Com 93 dias, eu fiz o meu primeiro R$7.000 no primeiro dia. Trabalhando. Olha só. Então, maravilhoso. Assim, eu comecei a trabalhar em agosto. Em junho eu atendi uma única cliente. Em julho eu fiz R$1.900. E depois sabe assim, quando você fala, eu vou parar porque eu estou ficando encanada, eu estou ficando... parecia que eu estava muito ansiosa, então eu parei de contabilizar. Só ia anotando, não somava nada, só ia colocando lá quem eu atendi, quanto me pagou, o que eu fiz, o que eu comprei, só ia anotando e não fechava a caixa. Quando eu fechei caixa, foi em dezembro. Então, eu fechei o caixa no último atendimento de dezembro, que foi no dia 29 de dezembro de 2020. Eu tinha feito R$7.120 em dezembro, 6.500 e quebradinhos em novembro, e em agosto eu tinha feito quase 4.000, que já era o salário que eu tinha que Mas isso era o seu faturamento, né? Isso era o faturamento. Mas... Você tem ideia de quanto sobrava de salário para você, tirando os seus gastos? Em dezembro, limpo, para mim, sobrou 6.148. Nossa, Fernanda, eu tô chocada. Porque eu já tinha feito estoque, né, Bel?
Então, é aquilo, a Aham. gente precisa entender o nosso estoque, a gente precisa entender o nosso produto, a gente precisa entender o funcionamento. Você investe e depois você recupera, né? Então, assim, Uhum. eu faço estoque, a cada 6 meses eu faço estoque de descartáveis e depois eu só vou repondo produtos que precisam de giro, né? Produtos com Uhum. vencimento de prazo curto, coisas assim, né? Perecíveis, por aí vai. Então, isso traz um custo muito menor. Por exemplo, os descartáveis, se eu compro numa quantidade maior, eu consigo custear, por exemplo, um custo de R$1, eu consigo fazer por 13 centavos a unidade. Isso me dá um Consegue retorno bastante desconto. tranquilo. Então, para você ter noção, né, eu trabalho com pigmentos de 5 ml, de 3 ml, de 10 ml. Eu liguei para o fabricante para perguntar para ele quantas gotas vinha dentro. Até eu entender quantas gotas vinha. E eu contabilizei para saber quanto custa uma gota de pigmento. Para eu entender qual Uhum. é o custo do meu procedimento. E com isso Uhum. eu consegui chegar nesse valor aí. De mais de R$6.100 de lucro no terceiro mês, ou seja, 92, 93 dias de atendimento. E isso Mas que você cobra um valor super acessível. super acessível, porque aqui na fronteira a gente tem um problema, né? Aqui as pessoas elas têm essa dificuldade de pagar o que vale as coisas, porque aqui a gente tem sempre, se aqui no Brasil está caro, eu vou no Paraguai, se no Paraguai está caro, eu vou para a Argentina. Então, aqui o povo tem esse costume de desmerecer mesmo o preço, o valor das coisas. É um problema. Ah, Mas mas aqui mesmo também. assim, Não vão para outro país, mas vão para. sim. Mas como que eu encarei isso? Eu encarei isso como valioso. Porque no momento que você é iniciante, você precisa da quantidade para ganhar experiência, tá? Então, eu usei o custo-benefício, eu barateei tudo que eu consegui, a minha saída de produtos, eu otimizei a minha bancada para que fosse desperdiçado o menos possível de produto, para conseguir ter uma lucratividade maior. Dessa forma, eu consegui baratear ainda mais. No começo, para você ter noção, em 2020, eu cobrei R$150 cada litro de alimentação. Mas no Nossa, ano... essa informação é muito valiosa para quem está começando. Isso é uma aula, né? Então, como que você conseguiu ganhar dinheiro no começo e ter volume? Você comprou, você fez um estoque de material, fez uma compra Fiz que estoque de você conseguiu material, um desconto. eu comprei por milheiro. Tudo que você compra descartável, por exemplo, patoque, comprei 1 milheiro de patoque, ou seja, 1.000 clientes vão ser atendidos por aquilo ali, porque eu uso uma unidade, no máximo 2 por cliente, quando é necessário. Uhum. Tudo eu comprei assim, eu na quantidade negociei. Quando você negocia assim, você consegue mesmo desconto. Então, se eu for comprar solto um batoque, hoje eu vou pagar em torno de 80, 90 centavos. Um milheiro, eu pago em torno de 8, 9 centavos. Então, assim, realmente vai ter Uhum. muito, entendeu? Conseguiu esse Gaza, desconto. isso, a Gaza, os paninhos, em vez de usar papel descartável ou lenço umedecido, como as famosas já fazem, eu comprava panos descartáveis, aquele de rolo, sabe? Tem uns que são Uhum. com algodãozinho, então ia lá, cortava ele, né? Para usar. Então, uso o shampoo infantil, em vez de usar essas partes famosas, né? Então, eles são suaves para a pele, não agridem a pele, dá para ser usado e isso barateia muito. O shampoo infantil aí no mercado, você vai pagar aí 10, 11 reais. Uhum. Os produtos vende a marca, basicamente, você paga em torno de 100 reais cada kitzinho para usar por ele. Você atende Então, umas 10, 11 pessoas por quilo, entendeu? Então, foi dessa forma que eu fui. Ou seja, eu fui entregando qualidade um pouco. O melhor que eu conseguia uhum. dentro do preço que eu podia fazer. Sim, tentou um material mais barato, mas ainda assim com qualidade, sem prejudicar a qualidade do serviço. E daí você calculou, né, o quanto você poderia cobrar e mesmo nos primeiros pacientes, então você não teve prejuízo no atendimento, você conseguia ganhar um pouco em cada atendimento.
esse Então, valor? eu estava cobrando R$ 150 para fazer uma micropigmentação, e na época o meu custo de material era R$ 42 e alguns centavos. Então, eu estava lucrando. Estava repondo o dinheiro que eu já tinha investido e ainda assim estava lucrando. Entregando o teu melhor para as tuas pacientes. E tem coisas que não dá para você economizar, né? Por exemplo, pigmentos. Eu faço questão que os pigmentos sejam melhores, de boa qualidade, eu testo, entendeu? Não tem como. Álcool gel, por exemplo, na época era extremamente necessário. A higiene do local, cada vez que saía e entrava cliente, a gente tinha que ter um cuidado super redobrado. Então, eu não fazia economia nesse sentido. Mas eu comprava a maior quantidade para conseguir baratear o custo daqui. E isso é muito importante, que tem gente que não faz isso no começo. Calcular quanto, você sabe até hoje quanto de material você gastava. Tem gente que não tem ideia. Está todo mundo cobrando X nesse procedimento, então eu vou cobrar mais barato para ter o cliente. E não sabe quanto está gastando, e daí tem prejuízo. Isso é complicado. Então, na época, eu, por exemplo, trabalho com design com renda também, que também é necessário usar luva. Porém, não precisa ter a luva de látex, pode ser uma luva mais, ou seja, não precisa ser aquela mais cara, né? Ficou caríssimo, não sei se você lembra. Nossa, eu pagava R$ 100 uma caixa de luva no ano da pandemia. O preço das luvas. Então, o que eu fazia? As luvas de látex exclusivamente para mim, pigmentação. Aí eu usava aquelas mais fraquinhas para fazer design, entendeu? E aquela eu consegui baratear bastante também, porque o design é muito, né, bem mais barato. O design basicamente é mão de obra, então ele é praticamente 100% de lucro, né? Você usa uma linha e é muito irrisório o gasto, a não ser que seja com renda. Mas, assim, foi nesses detalhes que eu consegui fazer. A lucratividade e a rotatividade. Eu fui guardando dinheiro, ou seja, o dinheiro que entrava, eu ponho material, eu armazeno capital de giro e aí sim eu separava, que era para mim meu gasto. Mesmo assim, teve meses que eu consegui ter para mim, da minha parte, R$ 3.000, tirando todo o resto. E consegui montar meu estúdio aqui só com o trabalhinho que eu estava fazendo. Que legal! E como que era a tua estrutura física no começo? As primeiras pacientes, você alugou sala, você atendia em casa, como é que funcionou? Então, eu tentei trabalhar terceirizado, né, pagando a sala, pagando o aluguel. Porém, a pessoa, ela queria me alugar e ainda por cima queria porcentagem dos meus procedimentos, e não dava. Se eu fosse aumentar os meus valores, eu teria uma cliente ou outra, e não era o que eu queria. Eu queria Ela queria cobrar o aluguel e a porcentagem. E porcentagem. Hoje, depois do curso que a gente fez, a gente sabe que isso está errado, né? Pois é. Mas na época, né? Então, eu falei assim, bom, de qualquer forma, um pouquinho de mais. De qualquer forma, vai estar fechando tudo, vou atender em casa. Então, o que eu fiz? Separei um local, que era só para fazer isso. As pessoas esperavam lá fora, tinha rede, tinha cadeira lá fora, não vamos esperar. Só entrava quem ia fazer a micro. Quando era design e sobrancelha, foi mais tranquilo, né? Mas quando era micro, eu separava 2h30, 2h40 da agenda, porque meia hora, 40 minutos era só para fazer a limpeza, a higienização, porque assim, dentro da minha casa, Covid, né? Micropigmentação. Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa, entendeu? Porém, no começo, eu não tinha, né? Eu não era sanitarista ainda, né? E nos cursos eles te vendem isso, né? Começa aí, mas eu sempre fui uma pessoa muito consciente, sempre fui uma pessoa muito ética. Então, eu sempre tive aquele, não, eu preciso, né? Posso aprender em casa, mas ter uma coisa bem feita. Então, eu mandei fazer as bancadas, né? Mandei fazer tudo certinho. Então, eu fazia a asepsia de tudo, aí trocava de cliente. Até porque, né? Tipo, não era só sobre o perigo do Covid para o cliente e para mim, era sobre o perigo do Covid para a minha família, né? Então, tinha que ser redobrado mesmo.
Mas foi assim, e foi o que me facilitou bastante também, tá? Porque em vez de eu ter que arcar com os custos do aluguel lá fora, eu brinco que eu fazia contrabando de cliente, porque era ilegal atender naquela época, né? É, né? Mas eu não podia me dar o luxo naquela altura do campeonato que eu estava sem renda, que eu já tinha, eu falei, não, vai ser o que tiver que ser. E as clientes estavam vindo, então aí fechou a ponte, não podia mais esse trajeto internacional não existia, né, porque estava tudo fechado. Então eu atendia as amigas, as pessoas mais próximas, as clientes que eu já tinha fidelizado, a minha renda baixou um pouco, porém não extinguiu, né? Tinha um dinheiro ali. Então, foi uns meses ali mais difícil, mas depois recuperei de novo. Assim que passou a febrona do Covid lá, eu me recuperei bem e já comecei a trabalhar na reforma para ver. E por incrível que pareça, eu trabalhei a pandemia toda e eu não peguei Covid. Sabe quando que eu peguei Covid, Gão? 2 meses trabalhando aqui no estúdio. Fui pegar depois Eu também só peguei Covid depois que eu já estava com as 3 doses de vacina. Eu já cuidei muito. Depois que eu já estava com 3 doses, eu fui pegar Covid. Eu fiquei muito brava. Falei, gente, como é que pode a pandemia inteira? Eu passei e agora eu não sei. Eu peguei 10 dias de férias e fiquei em casa. Eu peguei em casa. Tipo, a visita veio, o neném de colo, e eu desconfiei, porque a neném estava tossindo bastante. Ela falou, não, é só uma gripinha e tal. Né? Aí, com uma criança pequena, mas, menina, não deu 3 dias já. Peguei Covid em casa. Nem fui no estúdio. Da visita. Em casa, a visita que levou o Covid para mim em casa. Não, mas não tem que ficar brava. Isso é sinal que nossos cuidados funcionaram, porque eu também atendi pouquíssimo, mas atendi. Tomei todos os cuidados. Cheguei a atender paciente que estava com Covid e não sabia. E não peguei, porque eu usava máscara N95, ventilação aqui a toda. E aquela também... né? Eu só não, eu deixei as janelas tudo abertas, e a máscara N95 direto. Eu estava grávida, menina, imagina. Aí não peguei porque funcionou os cuidados, né, que a gente tinha. Mas também só fui pegar depois das vacinas, porque daí, assim... Aí tomei vacina para isso, né? Para ir para o mundo, pegar Covid e não morrer de Covid, né? Então aí tudo bem. Mas olha, a pandemia foi um capítulo muito desafiador para os empreendedores, para os profissionais da beleza, para os autônomos. Foi um capítulo à parte, né, da história. Meu Mas Deus. eu me reinventei, sabia? Todo mundo reclama muito da época da pandemia. Não, claro, obviamente pela parte da doença, claro, né? Mas, assim, todo mundo reclama muito pela parte financeira. E eu aproveitei aquele tempo, que estava tudo muito fechado, porque foi uma época que não dava mesmo para trabalhar. Eu fiquei 90 dias paradaça mesmo. Não podia, que estava demais, estava vindo muita gente. Aí eu parei e fui me especializar. Fui fazer mais um curso, entendeu? Investir e aproveitou o tempo. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive para me melhorar, entendeu? Porque eu acho assim, quando a gente entra numa briga, a gente não pode entrar com dúvida. A dúvida, ela é uma inimiga do A gente tem que se preparar para aquilo, né? Se você tem fé, você consegue fazer aquilo, faça. Mas faça não com fé, com técnica, com gente por trás de você, com pessoas que já chegaram. Eu sempre falo isso muito para as minhas alunas. Siga pessoas que já estão onde você quer chegar. Não vai ficar dando ouvido para a vizinha do lado, para não sei quem que fez e deu errado, porque essas pessoas, a vida delas deu errado. Você não quer que isso faça dela. Exatamente. Você pessoas que já estão onde você quer chegar. Tem muita gente que tenta desencorajar a gente, né, no caminho. Sim. Nossa, me ridicularizaram muito. Nossa, porque você trabalhava no ar-condicionado, porque você só andava de salto alto, agora vai viver de sobrancelha, vai passar fome, porque tá louca, leva no médico. Olha você aí passando fome. Oh. Graças a Deus. Acho muito inspiradora a sua história, porque assim, você mudou de área totalmente. Isso numa época muito desafiadora para a economia. Então, você foi empreendedora, você teve coragem. E além disso tudo, você fez tudo isso
da maneira correta, digamos assim. Você entregou o melhor procedimento para o teu paciente, da melhor maneira que você conseguia. Claro, conseguiu baratear o seu custo, mas sem prejudicar a qualidade do tratamento que você estava oferecendo, né? E fez do jeito que deu. Porque eu vejo muita gente também que quer começar a área da beleza. Hoje ela é muito glamourizada, né? E os profissionais, os profissionais trabalham com beleza, passam uma visão assim de que você tem que ser rico, você tem que ser chique, você tem que ter a melhor marca de roupa, você tem que ter um carrão. E às vezes isso inibe as pessoas que estão começando, porque pensam, ah, tá, mas já existem umas clínicas de estética ou de sobrancelha chiquérrimas, com recepção e não sei o quê. E daí eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro para comprar uma clínica num bairro chique. Gente, você tem que começar com aquilo que você tem e você vai encontrar o seu nicho. Eu quase desisti quando eu comecei na área da estética por causa disso, porque eu via, gente, eu estou numa salinha simples aqui. Então, Já tem eu tanta nunca tive clínica vontade de de estética. estudar mesmo também. Tem dias que eu falo assim, não vai dar certo, não vai. Tá todo mundo falando que não vai dar certo, só eu falando que vai, não vai dar E a certo. gente pensa, quem sou eu, né, para nesse mundo da sobrancelha Daí você vê conseguir uma cliente? você vê as pessoas no Instagram, por exemplo, bomba nem nada, né? Você entra lá, tudo é muito glamour, tudo é muito Exatamente. certo. Olha como eu ganhei. Olha, agora você calcula. Em dezembro de 2020, eu ganhei 7.100 e poucos reais, 120, mas eu atendia a um valor de 150 reais a mês. Na época, eu dava 30 reais para fazer um design com renda aqui. Agora você vai lá e soma para você quanto eu trabalhei, Bela. Tá? Então, assim, não tem facilidade. Eu trabalhava descabelada, eu trabalhava com fome, eu trabalhava com sono, com raiva, e com um sorriso no rosto, que tipo, estava tudo bem. Entendeu? Eu falava, porque assim, a única coisa que salvava meu dia é que eu realmente gosto de trabalhar com isso. Eu realmente gosto de ver a transformação depois. É prazeroso, mas é cada cliente, é cada pessoa. Aí tem alguém que está no telefone que quer orçamento para ontem, não quer entender que você é empreendedor e que naquele momento você está com uma cliente na mata. Entendeu? Que ela quer... Não é fácil, né? Não é não fácil. É fácil. E as pessoas glamourizam e elas colocam assim como se fosse é que eu vou fazer isso, aquilo que dá certo. Não. A única coisa que eu foquei no meu primeiro ano foi na técnica. O mínimo que o profissional precisa ter é excelência no que ele faz, segurança no que ele faz. Entregar uma técnica impecável não é diferencial, é obrigação. Falou tudo. Entendeu? A clínica bonita, o café na recepção, o pessoal, tudo, o glamour vem depois. Em primeiro lugar é a técnica, o procedimento bem feito. Esse aqui foi o meu troféuzinho que eu ganhei. Rainha do Tebori, ai que lindo! Em 2021, tá? Com 9 meses de profissão, eu já era uma rainha do Tebori. Eu sou a primeira rainha do Tebori de Foz do Iguaçu. Outras vieram. Legal! Eu fui a primeira. Ai, que lindo ouvir isso! Sim, eu sou premiada pelo Alain Spadoni, que é uma pessoa super conceituada no ramo, entendeu? As pessoas costumam diminuir ele dizendo que ele é marqueteiro. O cara é um gênio, entendeu? A pessoa que entende que o marketing traz dinheiro, a pessoa é um gênio. Entendeu? O cara entrega qualidade nos disciplinas dele, é um professor excelente e é marqueteiro sim, porque é o marketing que te traz dinheiro. Hoje, tudo é digitalizado. Então, se a gente ficar com essa mentalidade retrógrada, a gente vai deixar dinheiro na mesa do povo. E eu fico muito feliz de ouvir que você começou assim, você investiu no marketing digital, né? Eu ainda não investi no marketing digital, não patrocino post, porque a minha realidade foi diferente. Eu já comecei a trabalhar numa clínica que tinha movimento, né? Não comecei do zero, então eu comecei a fazer o meu marketing dentro, ainda faço, né? Dentro do movimento que eu tenho na clínica, né? Então, é uma realidade totalmente diferente, mas eu falo isso para os meus alunos, eu falo, vocês têm que começar a mostrar o trabalho de vocês, e é bem isso que eu falo para eles, então por isso que eu acho que a tua história vai ser muito inspiradora para quem está começando. Eu falo, gente, primeiro é sentar a bunda na cadeira, estudar, saber a técnica, saber o fundamento, a fisiologia, é conhecimento. E depois que você sabe, você tem que divulgar para você conseguir seus primeiros clientes.
e divulgar realidades, tá? Porque eu já vi gente quebrando aqui na cidade, porque vai lá, bota a carinha no Instagram, no Facebook, é onde for, e fala, eu faço isso, e a cliente está insatisfeita de lá. Então, não adianta você ser o melhor marqueteiro do país, você não ter qualidade, você realmente não cumprir. Se você promete, cumpre. Se você diz que o cliente vai ser satisfeita, ela que não saia da sua sala enquanto ela não estiver satisfeita. Por quê? O melhor marketing que tem ainda em 2023 é o favor. Tá? Então, uma cliente insatisfeita, são menos de 50 clientes por entrar no seu. Uma cliente insatisfeita traz uma, traz duas, traz três. Uma cliente insatisfeita afugenta 50 pessoas. Exatamente. Você consegue os primeiros, você tem que chamar os clientes, mas aquele cliente que está ali, eu sempre falo isso para eles, aquele cliente ali você tem que dar tudo de si, para que você tenha um cliente satisfeito, né? Entregue o resultado que o paciente espera, e que ele vai trazer outras pessoas. Então, não adianta você só ficar... Tem muita gente que fica desanimado no começo. Ai, tá, mas eu só tenho um paciente hoje, porque não tem a clínica cheia, e daí atende daquele jeito meio... Ah, porque a minha clínica não é perfeita, porque eu não tenho os recursos. Eu falo, gente, faz o que você tem. Você não precisa ter os aparelhos mais caros, as coisas mais caras, todos os equipamentos, os recursos, o creme mais caro, mas dá o teu melhor com aquilo que você tem. E esse paciente vai te trazer outros pacientes. Hoje, por exemplo, eu sou uma empresária, mas eu comecei trabalhando dentro da minha casa, como empreendedora qualquer, sonhadora, e eu comecei com apenas uma cliente e me posicionando como profissional. Porque não adianta também a pessoa tentar agradar e daquilo que não é assim. Uma coisa que eu aprendi é que você precisa ter posicionamento. Até aqui eu vou, autoridade no falar. Segurança no que você faz, no que você entrega, nos seus limites. Você precisa se conhecer. Então, ser empreendedor é para qualquer um, mas não é para todos. Tá? Então, qualquer um pode empreender, mas não todos vão dar certo. Por quê? Pelo posicionamento, pelo preparo, pela disposição. Uma pessoa que tem dó de investir dinheiro, não vai. Tá? E isso, olha, é a maior dificuldade de quem está começando. Talvez a gente até possa bolar alguma coisa nesse sentido, já que você é da área financeira, eu já estou tendo ideias aqui, um workshop, alguma coisa, porque as pessoas que, principalmente quem vai para a área da estética, geralmente é da área da saúde ou é da área da beleza. Por exemplo, pessoa que trabalhava com micropigmentação, começou a estudar biomedicina, estética. A gente não sabe nada de financeiro, de empreendedorismo, a gente não sabe. Então, talvez seja uma coisa muito legal da gente fazer, de repente, você fazer um workshop, alguma coisa para quem está começando, sabe? Para mim, assim, eu só consegui porque o meu marido é administrador, né? Então, quem fez essa parte financeira para mim no começo foi ele, senão eu tinha me lascado também. Então, hoje eu ensino mulheres. Então, eu tenho uns cursos básicos onde eu ensino uma mulher a se tornar uma designer de sobrancelhas, trabalhar com design personalizado e rena. A partir desse curso, começar a ganhar dinheiro, voltar, guardar dinheiro para fazer o curso da micropigmentação e tudo começar. Eu, por exemplo, hoje eu sou sanitarista formada, eu tenho 22 cursos na área, entendeu? Eu sou especialista em sobrancelhas, mas eu comecei investindo, não tudo de uma vez, aos poucos. Sim. Aos poucos. E tem hoje, que investir, né? Tem que investir. Conhecimento, entendeu? Você vai ter a sua porta aberta. Ali pode adentrar uma médica. Vai que você fala uma besteira com o médico. Onde que fica a sua cara? Uhum. Eu atendi uma médica e ela veio e falou assim para mim, tá, mas aí, porque a pele, por que você pergunta tanto sobre a pele? Eu falei, porque a pele é o órgão com o qual eu trabalho. Aí ela, e como que funciona? E começou a testar meus conhecimentos, sabe? As pessoas testam a gente, né? E aí eu falei, bom, valeu a pena toda aquela leitura, todo aquele estudo, aquelas madrugadas de insônia, ali estudando, entendeu? Porque hoje eu tenho domínio real sobre a minha área, eu entendo de fato o que eu estou fazendo, e eu consigo, inclusive, explicar a uma médica, né, o que eu estou fazendo de forma que ela me dê os parabéns, no final do atendimento, falando parabéns, você é uma profissional maravilhosa, vou te indicar.
porque realmente você sabe o que faz. Entendeu? E para mim, aquele momento foi de abrir champanhe, orgulho. Valeu a pena todo o esforço, todo o estudo, né? Tô no nível que eu tô gostando, entendeu? Tá ficando legal. E é isso, entendeu? Você ser empreendedor é luta diária e pequenos ganhos, né? Um dia você olha para trás e você fala assim, poxa, já se passaram 3 anos e meio, eu atendia numa máquina feia na minha casa, hoje eu tô aqui, é tão gostoso, é tipo, eu quero, já consegui aqui, já tô sonhando, né? Já quero ir para Curitiba, montar uma lá também, já quero, entendeu? Quando a gente aprende que quem dá limite pra gente é só a gente apaga a palavra limite da cabeça da gente, a gente começa a trabalhar de forma que a gente cresce, entendeu? Mas tem que pensar fora da caixa. Uhum. Tem que pensar fora Sim. da caixa. E eu acho assim que não é para todo mundo empreender, né? E isso é uma coisa da pessoa, né? Você é uma mulher empreendedora, mas eu acho que existe um caminho para profissionais que querem trabalhar com beleza, com estética e não são empreendedores, porque se passa muito essa imagem, né? Não, você vai trabalhar com micropigmentação, você tem que abrir o seu estúdio, ou com estética, enfim, ou qualquer outra profissão que você é autônomo. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem todas as habilidades necessárias. Então, eu acho assim que se a pessoa ela é boa tecnicamente, vai procurar um emprego dentro de uma clínica que já existe, sabe? Não bate cabeça se você não vai ter o que precisa para abrir o teu estúdio e gerenciar tudo isso que envolve, né, o atendimento ao cliente. Existem degraus, né? A gente começa, todo mundo foi iniciante um dia, ninguém começa maravilhoso, ninguém começa sabendo, ninguém começa já. Todo mundo tem um início, o início é difícil para todo mundo, é incerteza, insegurança. E no Tem começo. vontade de desistir. Eu acho que quem diz que nunca teve vontade de desistir está sendo hipócrita, porque todo mundo já teve aquela noite que chegou em casa, chorou, quis desistir, achou que não era bom o suficiente, achou que tudo estava muito difícil. Todo mundo tem esses momentos. No primeiro curso, eu fiz um curso presencial. Nesse curso presencial, a que se dizia professora, que eu não considero, porque pessoas assim não deveriam ensinar. Ela olhou para mim e falou assim, mas você não tem cara de micropigmentadora. Eu falei, como é que é a cara de uma micropigmentadora? Então, o que ela quis dizer? E de ser uma pessoa bel, cabelo vestida, eu fui de, sabe aquelas calças molinhas, eu fui confortável de moletomzinho. Gente, então, é isso que eu tô falando, é o glamour que se gera na área da beleza. Bel. 90 dias depois, atendendo, sob a mentoria da pessoa certa, eu cheguei nos meus primeiros 7 mil reais no primeiro dia. E eu fiz questão de postar no meu Instagram. Falei assim, eu posso não ter a cara de micropigmentadora, mas a cor que eu tenho. Olha só, esfregou na cara. A pessoa foi muito arrogante, entendeu? Porque as outras você não deixou isso te ela quis dizer com aquilo. Todas as meninas que estavam no curso, as outras 4 meninas eram novas, foram toda vestida, toda maquiada, toda produzida como se fosse uma festa de gala. E eu cheguei lá de tênisinho, de moletomzinho, entendeu? Cabelinho amarrado. Gente, eu sou um curso, né? Eu vou lá, e na tem parte outra coisa também. ainda. Às vezes, quem está começando, gente, desculpe o palavrão, mas tá fudido de grana. Aí você vai fazer o quê? Você vai investir comprando o melhor material ou você vai investir comprando uma roupa bonita para ir trabalhar? Tudo bem, eu acho que a imagem é importante, né? Mas quando você está começando, você não tem nada, o que é prioridade, né? Comprar o melhor material. Quem que eu preciso impressionar? A pessoa que vai me ensinar, que eu paguei ela para me ensinar? Isso. Ou a cliente, né? Eu estava fazendo curso, eu estava pagando para ela me passar conhecimento, só isso. Né? Gente. Eu nem pedi a opinião dela sequer, para ela ser extremamente arrogante comigo desse jeito. Não, e foi ótimo que você não se deixou abater, porque tem gente que escuta uma coisa dessa, vai para casa, chora e desiste. Terminei de fazer o curso dela. Alguma coisa não se encaixava ali, porque a pessoa não falou sobre, não aprofundou nada sobre pele. E eu comecei a olhar aquilo e alguma coisa não se encaixava. Depois que eu fui, peguei uma mentoria certinha, no decorrer
dos meses ali, em 2, 3 meses com a nova mentoria, uma professora online, uma mulher super conceituada no ramo, que tem muito amor e carinho por ela, que realmente minha carreira deslanchou nas mãos daquela mulher, valeu cada centavo que eu paguei para ela. Enfim, aí eu consegui, sabe, ter noção de que aquele curso realmente tinha sido natural. Aquela mulher, ela estava ensinando a usar, a trabalhar, mas ela usava pigmentos sem Anvisa. Meu Deus do céu! Quando caiu a ficha, sabe assim, porque você entra crua, você não tem ideia. Pensa, entrou na tua clínica hoje, Bel, uma pessoa lá e falou assim para você, Bel, eu nunca fiz nada na área da beleza, eu quero aprender. Aí você vai lá e você ensina. Aquela pessoa ela não sabe nada, ela não tem noção dos materiais. Quando cai a ficha, você já é mais entendida que cai a ficha dos materiais que você usou, fala assim, nossa, aquela professora foi boa, os melhores produtos, as melhores coisas, entendeu? A gente não é boba, entendeu? Tem muita gente por aí que acha que ou pode ser boba hoje, amanhã vai deixar de ser, entendeu? E eu falei, gente, eu não estou acreditando. Eu fiquei assim, eu não acredito que ela usou aqueles pigmentos não iam vida. Olha o perigo, olha o que não é porque a pessoa ensina, porque a pessoa dá curso, que ela é boa, que ela está ensinando certo. Ainda bem que você está aqui hoje para reforçar tudo que eu sempre falo. Falo isso para os alunos também. Gente, faz um curso, não sai aplicando e repetindo que nem um papagaio tudo que você aprendeu. Vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar tudo que você aprendeu para ver se tudo que aquilo que a pessoa falou faz sentido, se está correto. Não acredita em tudo que uma pessoa fala só porque ela dá curso. E eu escuto muito, eu aprendi a fazer assim no curso, mas o professor falou que era assim. Falou, mas faz sentido para você, fisiologicamente falando? Então, inclusive, ela falou, porque é besteira, vocês com curso já podem aprender. Tem gente por aí que é viciada em fazer curso e não sei o quê. E depois, hoje, eu fico pensando, gente, eu tenho 22 cursos na área, porque cada técnica que tem, eu fui lá e desenvolvi ela no mesmo curso. Tá? Então, tem uma pessoa que é especializada naquela técnica, entendeu? E eu paguei para ela para chegar no nível dela naquela técnica. Então, se existem 10 técnicas dentro do meu nicho, eu preciso pagar 10 cursos para ser boa naqueles 10, entendeu? Ou desenvolver, entendeu? Como eu não tinha parâmetro para autodesenvolvimento, que nem você tem uma clínica onde você tem pessoas que podem te passar conhecimento sem precisar ser pago. Não era o meu caso. Então, eu precisava pagar para ter conhecimento. E eu fiz. Mas eu também sou assim, uma buscadora incansável de conhecimento. Sempre que tem um curso que eu vejo, hoje eu aprendi a escolher melhor o currículo dos professores, que no começo a gente faz qualquer curso, né? Não sabe escolher e cai nessas furadas, né? Sempre depois a gente fica mais seletivo, né? Tem. Sempre tem curso que você pensa, não acredito que eu joguei dinheiro fora. Mas não são todos. E eu aprendi também a buscar, né, sobre os cursos, com o tempo que você vai aprendendo, principalmente nos online, né, você já fica craque ali, né, você já procura saber nos comentários, né, os feedbacks, para ver, e mais ou menos você já pega. Sempre vai ter uma pessoa que vai mandar real, tem um chutaco e tem aquela pessoa que vai mandar real ali no meio, né? Aí você presta atenção nas pessoas que estão mandando a real nos comentários ali e você já tá esperando tudo. Mas assim, gente, às vezes quebrar a cara também faz parte, né? Às vezes você tem que investir em uma coisa e que nem eu. Foi o curso mais caro que eu fiz, foi o presencial, os online foram muito mais baratos. Só que o presencial, para mim, foi um total desperdício de dinheiro. Aquela mulher, se eu fosse atender o dinheiro que aquela pessoa me ensinou, eu seria uma criminosa hoje em dia. Nossa Senhora, não acredito, olha. Eu seria uma criminosa, eu estaria totalmente fora da lei trabalhando. Utilizando produtos sem Anvisa, né? Não, na minha área tem muito disso também. Profissional que ensina a fazer coisa, produto sem Anvisa, equipamento sem Anvisa, é assim mesmo. Infelizmente, tem muita gente ruim dando curso. Aquele jeitinho brasileiro. Em momento nenhum ela ensinou sobre esterilização, sobre contaminação biológica, nada disso. Isso é tudo conhecimento que eu fui adquirindo por conta própria. A gente tem que ter noção também na área que a gente vai entrar, né? Porque você tem que somar 2 e 2 é 4. Se eu estou trabalhando ali com a pele, não chega a sangrar, mas sai uma linha,
seja, eu preciso entender o que acontece com isso, entendeu? Porque você vai em um hospital e até para aplicar uma injeção enfermeira usa uma luva. Então, 2 e 2 são 4, preciso entender o que eu tenho. Ainda bem que você foi uma pessoa esperta, né? E foi Né? atrás. A gente precisa, né, Bel? A gente precisa, é isso que eu falo. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Exatamente. Tá? A técnica é sua obrigação. Fazer o que todo mundo faz vai te botar lá no saco de todo mundo junto. O teu diferencial vai ser buscar o seu diferencial. Hoje em dia, qual é o meu diferencial? O atendimento personalizado. Então, a técnica é minha obrigação. Eu preciso entregar impecavelmente a técnica, porque eu sou profissional da área. Agora, o meu diferencial é o atendimento personalizado. E acho que a gente conquista também o cliente também pela afinidade, né? Às vezes você tem a melhor técnica, mas o cliente, por algum motivo, não gostou de você, do seu espaço, do jeito que você atende. Então, Mas a gente não pode fingir ser... Para sorte não, Bel. Tem cursos de PNL aí, ó. Você não pode deixar para sorte. É só aprender a lidar. Todos os públicos têm um jeito certo de se lidar. Quando você aprende a linguística da pessoa, o corporal dela, ela dá sinais de comando. Quando você aprende isso, você lida com todos. Tem dias aqui que as meninas... Tem uma técnica que eu preciso aprender. Preciso aprender. Tem. As meninas me falam, não, lá da rua dá para ouvir você gargalhando com a cliente. E que tava tão engraçado aí dentro. E tem outras que ficam em silêncio absoluto. Entendeu? Por quê? Porque eu já aprendi. A hora que a pessoa entra, eu falo oi para ela, eu já entendi qual que é dela. Se ela é quieta, se ela é tímida, se ela gosta de falar. Entendeu? Eu vou dando uma cordinha aqui, outra ali. Se eu vejo que ela não... É que nem pescar, né? Você vai dando isso, que a cliente não pesca. Não, vai sentindo a pessoa. É uma coisa que eu preciso aprender. Então, isso é bem importante, muito importante, porque assim, público você não pode escolher, não dá para ficar escolhendo a pessoa. Inclusive, uma das mentorias que eu fiz, eu guardei demais essa frase, que falou assim: ame os seus clientes difíceis. Esses clientes são os que vão elevar a sua técnica e o seu nível de atendimento. Sim. Todo mundo sabe lidar com um cliente legal, um cliente bacana, simpático. Os clientes exigentes, chatos, esses são os que vão elevar o nível do teu profissional. Que vão fazer a gente ir além, né? Eu levo isso como um mantra para mim, para as meninas. Ai, porque a fulana foi chata. Foi chata? Se enquadra no padrão dela, então, para melhorar o teu padrão. Entendeu? Porque aqui é exigente, aqui vê falinha, tudo quanto é coisa, essa aí que vai te exigir mais. Para essa pessoa que você vai se... Poxa vida, mas eu não acredito que eu não tô no nível. Como assim que uma pessoa está reclamando? Porque eu não sei, eu sou assim. Como assim que uma pessoa não gosta do trabalho? Não, vai gostar. O que eu tenho que fazer para ela gostar? Vou me esforçar para isso, né? Vou me esforçar mais, assim, entendeu? E é sobre isso, entendeu, Bel? Um dia depois do outro, a gente vai aprendendo. Claro que tem só 3 anos e meio ainda, entendeu? Eu acho incrível você chegar onde você chegou e faturar o que você faturou com 3 anos e meio, quase 4 anos de trabalhando na área. Isso, para mim, é muito, assim, você conseguiu muito em muito pouco tempo. Sim, foi muito rápido, foi muito pouco tempo, mas eu sou uma pessoa fora da curva, tá? Eu sou uma pessoa que já vinha com uma bagagem grande, né? Sou uma pessoa que já vinha com uma bagagem grande, então eu mudei totalmente de área, mas eu sou uma pessoa que tem experiência de vida, experiência empresarial, entendeu? Então, eu sou uma pessoa fora da curva. Eu sempre deixo isso bem claro para as minhas alunas, porque a expectativa, lidar com a expectativa é a pior parte do empreendedorismo, né? Então, assim, coloque os seus sonhos, escreva os seus sonhos e corra atrás deles. Só pare quando realizar. Um por um. Comece lá escrevendo. Qual que é a tua meta de salário? Quanto você quer ter? Só para quando você ganhar aquilo ali. Você atingiu aquilo ali, coloca outro. De meta em meta, a gente vai melhorando. Sim, com certeza. De sonho em sonho, a gente olha para trás e a gente fala assim, a gente enxerga a grandeza. A gente fala assim, nossa,
Não acredito. Eu mesma eu falo isso o tempo todo. Em que momento eu me tornei essa mulher? Né? Eu era tão insegura, um dia de medo de empreender. Eu preferia trabalhar com os outros, na segurança do CLT, do dinheirinho caindo na frente, assim. Em que momento eu transformei nessa mulher? Desbravando, sem medo, metendo a cara. Foi a coragem aliada ao conhecimento, né? A busca do conhecimento. Mas a insegurança me travou muito. Hoje eu olho para trás e falo que deveria ter feito antes. Né? Mas tudo no Mas é seu que a tempo. gente vai crescendo como pessoa com as experiências também, A gente né? vai crescendo aos poucos também, né? Tudo com o seu tempo. Eu como mãe, né? Mãe solo, né? Tive que cuidar de meus filhos sozinha por muitos anos e isso me trazia muita insegurança. Entendeu? Então, o CLT me trazia a segurança do dia seguinte ter dinheiro. Entendeu? Enquanto meus filhos não ficaram adultos, eu não perdi isso. Então, quando vem aqui as mãezinhas, eu entendo totalmente. Falo, vai devagar mesmo, porque é complicado. Não dá para se jogar assim, entendeu? Aconteça o que acontecer, você tem que ter ali o respaldo do seu filho, porque não se trata da gente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, até com as alunas, a gente precisa ter aquele jogo de cintura, aquela empatia ali para entender, né? Todo mundo tem o Existe seu um tempo. momento certo, né? O Todo momento esse de tempo, todo vida. momento. O momento certo para um não é o momento certo para o outro, entendeu? E uma coisa que eu desmistifico muito, né? Ter conhecimento é muito importante, mas ter diplomas não. Eu já disputei vaga de trabalho na área administrativa com advogado formado, que estava Olha só. desempregado. Então, assim, gente, advogado desempregado disputando minha vaga ali, entendeu? E então, assim, tudo é relativo. Então, Sim. vamos pensando bem, não vai atropelar nada. A gente Respeita o não pode tempo. se comparar com os outros, né? Não, aquela pessoa conseguiu, por que eu não consigo? Os momentos de vida são diferentes, né? Quando Uma você pessoa, precisava dar segurança financeira para os seus filhos, não tinha como você largar o emprego eu não ia e ficar conseguir, sem salário. eu não Isso ia foi conseguir. responsabilidade sua, né? Você teve o momento certo. Então, e todas as pessoas devem fazer isso, respeitar o seu tempo. Uma pessoa que vai se comparar comigo hoje, ela vai achar, a Fernanda foi fácil. Em 3 anos e meio, olha só onde ela chegou. Mas eu passei 19 anos trabalhando para outra pessoa, para ter a segurança do CLT, para os meus filhos crescerem, entendeu? Então, eu tive fases. Agora Tudo, parece né? que é 3 anos e meio que foi tudo muito rápido, mas não foi. Não foi? Você tem toda uma história, uma bagagem por trás, Tem né? toda uma bagagem por trás. E é o momento de vida, é a situação financeira, é claro, é o empenho e a coragem, mas é também a sua transformação pessoal. Às vezes a pessoa não está pronta para empreender, para mudar de carreira, às vezes não é o momento mesmo. Da pessoa, porque ela não cresceu como pessoa, ela não tem, né? Não Não, absorveu o não é hora. suficiente ainda. Não se empoderou, tem muita insegurança. Eu fui uma mãe muito jovem. Aos 19 anos eu já era mãe. Então, eu decidi ser mãe cedo e eu precisava arcar com as consequências daquilo. Não interessa que o pai deles era um responsável. Eu não podia ser, entendeu? Uhum. Então, eu arquei com responsabilidades e abri mão de muita coisa para chegar aqui. Hoje, eu me sinto mais à vontade porque meus filhos já estão grandes. Então, eu sou a pessoa que fez o inverso. Primeiro eu criei filhos, depois eu construo carreira. Entendeu? Uhum. Eu desmistifico muito isso, porque as pessoas, eu tô velha para ir faculdade, tô velha para mudar de área, tô velha. Gente, ninguém é velho para nada. É Não só. existe idade, não existe, com certeza. E eu Então, conheço gente que iniciou uma carreira com 60 anos. maravilhoso. Eu daqui 20 anos, se eu enjoar, eu troco, com certeza. Oh, Daqui eu vou fazer 10 40 anos, esse ano e estou aprendendo a dançar, uma coisa que sempre foi um sonho para mim. a Imagina se eu gente penso assim, é vou fazer 40, estou muito velha. Que é isso? velha, nada. Eu ainda estou dando baile e prejuízo para ele. Tô dando. Daqui a pouco eu vou me matricular numa faculdade nova aí, porque eu sou dessa. Eu acho que eu tenho algum vício em estudar, viu? Eu não consigo ficar sem estar estudando alguma coisa. Ai, peraí, Bel, que eu não estou te ouvindo.
Deve ter dado uma travadinha aí. Ah, deu uma travada, né? Então, eu não sei, acho que eu vou ter que tratar. É algum vício que eu tenho em estudar. Eu sou uma CDF eterna. Eu não Ai, saí mas isso é ótimo. eu não saí dos anos 90 ainda. Eu tô lá, eu sou a nerdzinha com óculos que estuda até hoje. Nunca vai parar, né? Nunca vai parar. O que vai inventar daqui a pouco? Eu falei assim, eu já li bastante livro, eu tenho esse hábito de leitura, mas assim, eu gosto de estudar mesmo. Só a leitura é passatempo para mim, entendeu? Eu gosto de ler livro com conteúdo educacional, eu gosto, entendeu? E é quem eu sou. Tanto é que está aí, né? É micropigmentadora, já estava com a carreira já consolidada e a gente se conheceu num curso de vigilância sanitária, né? As duas aprendendo uma coisa nova, né? Iniciando uma coisa nova aí. O meu próximo passo agora é fazer uma junção de tudo isso, né? Do mundo da beleza, da micropigmentação, trazer a vigilância sanitária para dentro do mundo das micropigmentadoras, que hoje em dia está largado as traças, né? Uhum. E meu sonho é fazer um curso que realmente prepare uma pessoa para trabalhar na área da micro. Porque tem muita gente despreparada falando besteira por aí que dá, olha, chega a dar um... Meu sonho é preparar mulheres de verdade, sabe? É lindo isso, você querer passar para frente o conhecimento que você tem. Eu quero que as minhas alunas recebam uma doutora, uma médica, qualquer pessoa ali, que elas saibam explicar o que elas estão fazendo, assim como eu consigo fazer, porque isso vai valorizar os profissionais, entendeu? Vai valorizar a mão de obra, vai valorizar como pessoa, como profissional, entendeu? Hoje em dia, quando você fala que você eu sou micropigmentadora, ou eu sou designer de sobrancelhas, ou sou especialista em sobrancelhas. Ai, tadinha, trabalho em salão, entendeu? E não é bem assim. E se fosse, qual o problema também? Então, cabeleireira, manicure, designer de sobrancelhas, eu acho que as pessoas não têm muita noção, sabe? Não. Do quanto esse povo ganha. E falam isso como se fosse uma coisa, nossa, mas você não conseguiu trabalhar com outra coisa? Né? Ainda essa mentalidade, né? E eu queria que as pessoas perdessem essa visão. É uma carreira, a gente vive disso, entendeu? É uma coisa gostosa, a gente faz porque gosta, não porque não teve outra opção, né? Dá para viver disso, dá para viver bem disso, dá para criar filho, dá para pagar faculdade, dá para fazer o que quiser, entendeu? Inclusive, tem muita micropigmentadora hoje que é formada em biomedicina, estética formada e que trabalha continua só com a micro, né? Só com a micro, porque realmente, quando você chega num nível onde você é reconhecida, você não compensa mais, entendeu? Não compensa mais trabalhar com outras coisas. Esses dias eu estava até rindo, né? A pessoa chegou para mim e falou assim, não, porque eu sou médico, porque não sei o quê, porque uma consulta comigo custa R$350, entendeu? 2 horas no máximo, R$350, não sei o quê. Nossa, que legal, que bacana, mas por dentro eu estava falando, gente, a minha hora vale R$400. Então não é o diploma, né? É o que então não você é o diploma, mas eu falei, eu preciso comprar essa briga, eu preciso entregar na cara dele. Não, em um determinado momento, eu vou perceber, mas essas mulheres estão andando muito bem vestida, comem bem, né? Acho que é um pouco assim, né? Não é que nem a mais famosa da área que eu conheço, né? Que é a Natália Beauty. Cobra o quê? R$8.000, né? Para fazer uma micropigmentação. Ela pode, porque ela chegou onde ela chegou e tem gente que paga. E ela não tem diploma de medicina. Oi? Em São Paulo tem pessoas que cobram amigos. Aqui vai fazer um amigo nos bairros. Aqui em Curitiba também tem. E lá em São Paulo, quando a gente estava em São Caetano, eu estava vendo lá, a pessoa cobra R$6.000 para fazer uma micropigmentação. E tem gente que paga. Sim, a pessoa criou o nicho dela, conquistou os clientes dela. Eu não seria uma cliente que pagaria isso, não está no meu nível social.
Mas se também tem esse nicho, a pessoa conseguiu explorar, eu acho assim, parabéns para ela, sabe? Eu não fico julgando, ai meu Deus, que absurdo. Eu acho, olha, a pessoa conseguiu achar o nicho, achar os clientes e se deu bem na vida. E com certeza batalhou muito para isso, né? Ninguém questiona quanto um mecânico ganha, quanto uma secretária ganha. Ninguém questiona o salário de ninguém, mas quando se trata da beleza, ou, por exemplo, pessoas que são pedreiro, pintor, áreas que são que a sociedade considerava que eram carreiras, mas para quem não tem estudo, quem não tem preparo, porque isso já foi. Hoje em dia, o pedreiro e o pintor ganham muito mais do que muito médico também, porque não tem mais pedreiros suficiente e quem quiser contratar agora vai ter que pagar o preço deles, né? Então, as coisas mudam o tempo todo. Não dá para você tratar uma pessoa pelo que ela faz, nem por nada, né? Se você for no shopping, você vê uma pessoa andando de chinelo em havaiana, você nunca vai saber se ela é pobre, se ela tá só confortável ou se ela é rica, porque não existe mais isso, né? Então, a gente precisa começar a tratar as pessoas como pessoas, não o que elas têm. Menos julgamento, né? Não se trata mais de status social, se trata agora de pessoas, cada vez mais. Pessoas conectadas com pessoas, pessoas falando com pessoas, pessoas que precisam de profissionais que precisam de outro profissional, né? Só interação. As pessoas precisam se humanizar mais e parar um pouco, né? E a gente que é profissional, começa, dá o exemplo, né? Os nossos clientes que chegam aqui, a gente não vai ver, porque a gente não vai se importar com, a gente vai se importar com o que ela veio fazer. O dinheiro que ela vai pagar é igual a madame. A madame tem mais dinheiro, mas ela também tem dinheiro e ela merece tanto quanto o mesmo trabalho, a mesma dedicação, a mesma simpatia, tudo. Entendeu? Todos merecem o mesmo tratamento, né? Também, tá? Tem profissional que trata mal o cliente, sim, que acha que está mal vestida, que acha que isso, só quer tratar bem quem tem dinheiro, quem acha que tem, e nem sempre as pessoas que vêm com um carrão e que vivem com a bonita têm dinheiro. Então, a gente precisa, de verdade, desmistificar isso aí também na área profissional. Passar a enxergar pessoas por pessoas. E ser igualitária, entendeu? Se eu sou simpática e sorridente, eu sou mais fechada, eu sou com todos os nossos clientes têm o mesmo valor, né? Não importa qual poder aquisitivo, eu vou entregar o melhor para todo mundo. E cuidar o pós também, né? Gente, o que eu tenho de reclamação de cliente que fez não sei o quê com não sei quem, que quando foi lá no pós pegar uma informação foi maltratado, foi isso, gente. Sim, eu também recebo muita reclamação disso. E acho que isso é uma lição importante também para quem está começando. Gente, deem atenção para o cliente, respondam mensagem. Tudo bem, às vezes você não consegue responder na hora, mas chegue em casa antes de dormir, responda todos os seus clientes, pacientes. Se ele está com dúvida, tire as dúvidas. Se ele está preocupado porque ficou assim ou assado e ele não sabe se está certo, pede para mandar uma foto, fala para ele ir lá, sabe? Dê atenção. Responda as mensagens do seu cliente, não deixe ele no vácuo. Porque assim, você trabalha o dia inteiro com isso e você já está careca de saber como é que funciona. Mas aquela cliente fez pela primeira vez, ela está insegura e com medo. Não te custa nada explicar pela enésima vez aqui. Se você ainda não tem condições de terceirizar alguém que se estresse com essa parte, né, do pós ali, você mesmo tem que fazer, porque inclusive é a obrigação do profissional. E tirando a parte da obrigação, é benéfico. Porque uma cliente que é bem tratada, ela fecha uma venda com você, ela vira sua cliente. Mas uma cliente que é bem tratada no pós, fideliza. Eu já peguei clientes de médicos, né, que vieram me procurar para resolver uma intercorrência e eram médicos famosos aqui, conceituados aqui na região, que cobraram muito caro, mas que falaram, olha, eu tentei tirar dúvida, eu procurei porque eu estava preocupada, porque fez um nódulo, porque fez isso, fez aquilo, a pessoa não deu bola, a pessoa não respondeu, a pessoa não tinha horário. Eu falo, gente, como uma pessoa fala que está com um nódulo pós-procedimento e você não fala para ela ir ontem na sua clínica? Imediatamente.
né? Então, acontece Então, essas coisas. esse desleixo está gerando muita insatisfação. E quem conseguir entender isso e ter um tratamento diferenciado, vai fidelizar e vai crescer. Porque foi assim que eu construí aqui a minha carta de cliente. Fidelizei meus clientes como posso. Entendeu? Não precisei ficar babando ovo, mandando mensagem na câmera. Simplesmente falava para ela, olha, qualquer coisa, ó, é assim, 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 eu posso, mas qualquer dúvida, qualquer coisa você pode me mandar mensagem. Pode me parecer uma dúvida boba, me manda mensagem, porque às vezes para você é bobo, mas não é. Às vezes esse detalhe muda tudo. Então a cliente às vezes me mandava mensagem, estou aqui no restaurante, eu posso comer tal alimento? Aí eu, né, não tem problema, pode consumir, só cuida com a cervejinha, não vai né, dias, dava uma brincada ali, entendeu? E elas se sentem acolhidas e se sentem íntimas do profissional. E isso que delícia, entendeu? Poxa, a pessoa se importou comigo, entendeu? Ela não ficou brava, ela até brincou comigo, entendeu? Então, não tem problema, se eu precisar dela, ela vai me pedir, né? Aquece o coração do cliente isso. Porque a gente também é cliente, a gente tratar do jeito que a gente gostaria que, né, que as pessoas se comportassem com a gente. A gente tem essa experiência também. Sim, inclusive, o meu medo de crescer hoje é isso, tá? Porque a demanda cresce, em determinado momento eu não vou conseguir, vai sair do personalizado. E como é que vai ser esse sair do personalizado? Porque assim, eu tenho meu nível de paciência, ou seja, é o meu sonho, eu estou aqui lutando pelo meu. Como vai ser quando eu colocar terceiras pessoas lutando pelo que é meu? Quando eu cheguei nesse mesmo ponto também que você está, depois até vamos conversar e trocar figurinhas sobre isso. Maravilhoso. Porque, assim, é uma preocupação, entendeu? Essa pessoa, ou seja, não basta treinar essa pessoa, né? A gente precisa fazer com que a pessoa realmente sinta parte, porque ela precisa sentir que ela tem alguma coisa a ver com isso aqui. Ela precisa tratar a minha cliente como eu trato. Né? Mas existe o ponto certo para você chegar nisso, né? Eu vejo muita gente assim que está começando agora e já quer ter clínica grande, já quer ter funcionário. Gente, mas você não fez nem o seu nome, você nem conquistou os seus clientes. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? É o que eu sempre falo, tem um ponto certo para dar esse pulo. Quando que é? No começo. Você precisa ter a tua empresa estruturada, documentada, né? A gente que é da área, a gente precisa passar isso também, né? Por favor, tudo direitinho. A parte burocrática tem que estar em dia, né? A parte burocrática é o alicerce. Você precisa começar de parte sólida. É difícil? É. Você vai começar mais? Vai. Vai ter mais gasto? Vai. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Vai. Mas se você se incomodar no começo, depois regularizar uma empresa que já está andando é tão mais difícil, tão mais burocrático, é tão mais custoso. Tem gente que acha que o custo hoje é ruim, porque não entende quanto pode ser o custo no pós, no depois. Entendeu? Inclusive, pode perder o direito de exercer profissão, ou seja... Complicado. Então, assim, o primeiro momento de crescer é ter a mente de empresário. A mente de empresário no nascimento da empresa. Entendeu? Eu estou aqui hoje começando, mas um dia eu quero estar lá. Chegar lá, eu preciso estruturar aqui. Nem que seja devagar e que demore mais. Mas eu vou chegar lá estruturado. Por quê? Se você monta uma empresa de palha, qualquer vento leva ela. Entendeu? Agora, o concreto é sólido. Tem que ser sólido. Ver que, assim, você tá lá, tem um teto e tem concreto, na chuva você não tá. Vai ventar, você vai ficar aí, né? Tô com frio, mas não vai chover na sua cabeça. É assim mesmo. E não tem como cortar caminho nisso. Não tem. Quando começar a chegar a época que você, eu tô precisando de ajuda, eu já tô me sentindo meio sufocada, tudo. Aí você começa a se preocupar com isso. Enquanto você ainda estiver dando conta, mantenha a sua empresa pequena enquanto você conseguir. Porque tudo quando cresce é para bem e para mal. Ou seja,
vai crescer a lucratividade, São novas o dificuldades que você vai enfrentar. Vai crescer tudo, entendeu? E você é uma única pessoa para lidar com aquilo. Então, você precisa entender que quando a sua empresa crescer, a sua responsabilidade também vai crescer. O seu desconforto também vai crescer. Você precisa ter mentalidade, experiência suficiente para conseguir lidar também com isso. E tudo isso vira desmotivação, dependendo de como as coisas aconteçam. Então, se mantenha pequeno e forte o tempo. É melhor uma empresa pequena e sólida, forte, do que uma empresa enorme, fraca, qualquer coisa, ou seja, sem nenhuma base, toda bagunçada, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e tudo isso. Então, a mentalidade tem que estar certa, tem que estar tudo alinhado também para que se obtenha um sucesso. Né, Bel? Amei esse recado, mas Fer, eu tenho que ir, porque daqui a pouco tem paciente chegando. Eu também tenho que almoçar, eu vou. A vida continua. Hoje é só quinta-feira ainda. Sexta-feira só nem chegou ainda, que é o dia mais corrido, né? Então, para mim aqui é um dia que é mais tranquilo. Eu procuro não lotar muito a agenda, né? Sexta e sábado. Então, procuro deixá-la mais tranquila, procuro dar uma diluída. Porque senão, antigamente, eu chegava em casa exausta, não curtia, no domingo eu dormia. Então, agora eu procuro dar uma diluída um pouco para não ficar tão pesado. Ah, legal. Mas eu amei ter gravado esse vídeo com você, amei ter a oportunidade de você contar a sua história. Eu acredito que para quem conseguir assistir esse vídeo vai ser assim, muitos ensinamentos, muita inspiração. E assim, ainda virão mais vídeos, mais lives, porque nós temos muito assunto para conversar. E a gente tem muita coisa em comum, a mentalidade é muito próxima também, né? Acho que bateu bastante, né? Nós duas trabalhando juntas aí. Eu adoro trabalhar contigo, é muito bacana. Eu já falei, não canso de falar, tenho muita admiração por você, mulher, guerreira, profissional. Obrigada. Adoro. Uma simpatia de pessoa também. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, mas aí você espera um pouquinho antes da gente fechar aqui, que eu quero falar uma coisa com você. Mas então, para quem está assistindo, é isso. Espero que tenham gostado. Beijo.